Você sabia que a maioria das pessoas que recebe um aumento salarial continua com as mesmas dificuldades financeiras ou até muitas vezes ainda mais endividado depois de um ano que recebeu esse aumento? E sabe o que é pior? Muitas vezes essas pessoas estão recebendo o dobro do que elas recebiam antes. Imagina só, você hoje está ganhando o dobro do que você ganhava 5 anos atrás, por exemplo. E mesmo assim, você continua estressado, você continua vivendo mês a mês, você não tem reserva de emergência e você tem aquela impressão que o dinheiro sempre some da sua conta. Pois é, o nome disso que você já observou se chama Lifestyle Inflation, ou inflação do estilo de vida. Esse aqui é um dos maiores vilões da sua vida financeira. É aquela velha história. Você ganha um aumento e quer trocar de celular. Você ganha um aumento maior ainda, aí você quer trocar de carro. Recebeu um aumento? Não, agora eu mereço morar num apartamento maior, num apartamento muito melhor do que eu tenho hoje. Ou simplesmente você começa a jantar fora mais vezes, porque você merece, você trabalhou duro para isso. E aí, quando você percebe, a sua renda, ela aumentou, mas o seu padrão de vida aumentou tanto quanto ou até mais do que a sua renda. Suas despesas aumentaram, mas a sua vida financeira está no mesmo lugar que ela sempre esteve. Já quero dizer aqui que eu não estou dizendo isso para você pensar, Poxa, eu não mereço nem curtir o fruto do meu trabalho? não, aqui o ponto não é esse. Você merece sim e você deve aproveitar, mas você precisa realmente gastar tudo a mais que você recebeu? Quando a gente aumenta o padrão de vida sem ter uma organização por trás, sem um planejamento, a gente acaba caindo num ciclo muito perigoso. A gente trabalha mais, aí a gente ganha mais, aí a gente se endivida mais, aí a gente, por outro lado, tem que trabalhar mais. Aí vira um ciclo onde você nunca sai do mesmo lugar. Você nunca sente que está no controle. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é a inflação no estilo de vida, por que a inflação no estilo de vida acontece e quais são os riscos que ela traz para a sua vida financeira. Assim, cada aumento da sua renda vai realmente significar um aumento no seu padrão de vida e liberdade financeira. E eu já quero que você me conte aqui nos comentários. Você sente que você ganha mais, só que o seu dinheiro parece não render? Você tem essa impressão aí? Eu quero saber se você está se identificando com o que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Tá, então vamos começar lá do comecinho? O Lifestyle Inflation, ou inflação do estilo de vida, acontece quando o seu padrão de consumo aumenta de acordo com que a sua renda aumenta junto. Às vezes, o seu padrão de consumo aumenta até mais do que a sua renda. Ou seja, o que isso significa na prática? Você até ganha mais, só que você acaba gastando tudo aquilo. As despesas estão acompanhando ou até muitas vezes superando aquele aumento que você teve. Se você começou a pedir mais deliveries em casa, se você começou a sair para jantar mais, se você começou a viajar muito mais do que você costumava viajar antes, se você paga uma academia premium, se você tem vários serviços de streaming como Netflix, a Disney, a Amazon, o Spotify, o iCloud da Apple, por exemplo, se você mal recebeu um aumento e já decidiu trocar o seu celular, sabe qual que é o grande problema aqui? O seu cérebro se acostuma rapidinho com o novo padrão, porque tudo que é bom, a gente se acostuma muito mais fácil e muito mais rápido do que aquilo que é desconfortável. Aquilo que ontem era um luxo para você, hoje já faz parte da sua vida, é parte das suas necessidades básicas. E aí você acaba precisando cada vez de mais coisas mais caras para suprir aquele desejo, aquela necessidade. Basicamente, isso aqui é um ciclo infinito. Não tem absolutamente nada de errado em você querer viver melhor. Isso tá tudo bem e faz parte da nossa vida sempre buscar o melhor. O erro só está em aumentar ali o seu padrão de vida sem você ter uma base financeira sólida, sem você ter pelo menos, por exemplo, uma reserva de emergência montada. Isso porque, se qualquer coisa der errado, um imprevisto, uma demissão, uma crise, você vai estar totalmente despreparado para lidar com essa situação. E a verdade é uma só: nem você, nem eu, nem ninguém cai nessa armadilha de forma planejada.
Ninguém cai porque quer. A inflação do custo de vida está muito ligada à nossa psicologia e à nossa mentalidade. Está ligada ao ambiente que a gente vive, às pessoas que estão convivendo com a gente. Nisso entra comparação social, por exemplo. Você vê o seu amigo trocar de carro por um carro novo. Você vê outros amigos comprando uma casa. Ou você vê o seu amigo fazendo aquela viagem dos sonhos que você sempre quis fazer. E aí você pensa, Se ele pode, eu posso também. a gente sabe que as redes sociais, elas amplificam muito dentro da gente. A gente está em constante comparação social, onde as pessoas só mostram a melhor versão delas ali, sem a gente saber o que tá por trás. Parece que tá todo mundo vivendo uma vida perfeita e você sente aquela necessidade de acompanhar isso, mesmo que acompanhar isso custe toda a sua tranquilidade de saber que se acontecer alguma coisa, você vai estar resguardado. Você coloca tudo isso em jogo. Outra coisa que é muito comum aqui é a sensação de recompensa. É claro que depois de trabalhar muito duro, você quer se recompensar. Tá tudo bem comemorar as conquistas, viu? O problema é quando isso vai muito além. Acaba virando uma justificativa para você gastar com tudo o tempo todo. Você acaba não se dando conta que aquilo não faz parte do seu orçamento nesse momento. Ou você simplesmente não consegue ver o que isso vai te custar a longo prazo. Nisso também entra que o cérebro se acostuma muito rápido com aquilo que é bom. O luxo, que para você até então era luxo, acaba se tornando uma necessidade. Você precisa daquilo para viver. Você acaba se mudando para um apartamento maior, você acaba trocando de celular, começa a sair com mais frequência para jantar fora. No começo é tudo novidade, é maravilhoso, é gostoso e de repente seu cérebro está adaptado àquela nova realidade também. E aí você quer mais, você quer um carro melhor, você quer uma casa agora ao invés de apartamento, você quer viagens com mais conforto, você quer consumir marcas mais caras. É um ciclo infinito, tá vendo? De repente, a Shein que te bastava agora passa a ser The North Face, por exemplo, e tudo que você quer é de uma marca cara. E aí as coisas continuam progredindo nesse sentido, que cada vez o mais caro só vai ser aquilo que vai te deixar satisfeito. E aí, se você começa a diminuir as idas a lojas de luxo, se você começa a diminuir as suas idas a restaurantes que você costumava ir toda semana, isso acaba doendo muito mais em você. Acaba entrando aqui também a falta de metas financeiras claras. Isso porque, se você não tem um objetivo definido, por exemplo, quanto você precisa ter investido, ou entender por que você está investindo e criando uma reserva de emergência, aí, gente, sem um caminho definido, qualquer caminho serve. Aí, qualquer gasto que você tem acaba sendo justificável. Se você não sabe para onde o seu dinheiro deve ir, ele vai sumir. Anota isso aí para você nunca esquecer. Se você tiver metas, como por exemplo, Quero ter 3 meses de reserva de emergência para começar e depois quero ter 6 meses de reserva de emergência. ou mesmo quer comprar um imóvel, Então eu preciso juntar dinheiro ali para poder dar entrada no meu imóvel. Eu quero mesmo um carro porque eu não tenho nesse momento, eu gostaria muito de um. quando você coloca uma meta, aí sim você consegue colocar cada gasto no seu devido lugar. As metas, elas são muito importantes. No curto prazo e no longo também. Porque se o seu estilo de vida sobe, a sua segurança ela pode permanecer no mesmo lugar. O lifestyle inflation, ele traz aquele estilo de vida que sobe, mas você sente que você continua patinando e sambando e você está correndo numa esteira. Corre, 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 mas você nunca chega em lugar nenhum. É isso que ele faz com a sua vida financeira. Tá, Gabi, mas quais são os riscos da inflação do estilo de vida? À primeira vista, aumentar um pouquinho o seu padrão de vida parece ser muito inofensivo. Só que o problema é que no longo prazo, a inflação do custo de vida, ela traz riscos enormes para a sua saúde financeira. E é justamente por isso que pessoas continuam no mesmo patamar financeiro depois de anos e anos e anos, até chegar numa situação que elas se veem presas no mesmo lugar e já passou décadas ali. E ela fica Agora, então, vamos criar estratégias aqui juntos para você entender esse risco, mas ao mesmo tempo mitigar ele. Você poder aumentar o seu padrão de vida sabendo que a sua segurança financeira ela foi valorizada acima de tudo. Então, vamos ao risco número 1. Você ganha mais,
porém continua sem reserva de emergência. Quantas pessoas você conhece que ganha muito bem, mas vive mês a mês, não tem nem ali 1.000 euros guardados na conta para reserva de emergência? E aí acontece o imprevisto. O que ela faz? Empréstimo no banco, ou muitas vezes utiliza o cartão de crédito. Essa é a típica situação de quem ganha bem, mas vive no limite. Outro risco: você consome tudo e não investe nada. Quando todo o seu dinheiro vai para o consumo, não sobra nada para você construir o seu patrimônio de longo prazo. O problema é que você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, senão você vai ter que trabalhar por ele o resto da sua vida. Como que o dinheiro vai trabalhar para você? Como que você vai viver de renda se você não está investindo todos os meses? Muita gente não sabe nem o número mágico dela, aquele número que ela tem que ter investido na conta para nunca mais ter que trabalhar. Eu sei o meu número, você sabe o seu? Caso você não saiba, tá tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Então, eu já trouxe no canal um vídeo onde eu falo exatamente da regra dos 4% e como você pode fazer a conta para você descobrir quanto que você tem que ter investido para poder trabalhar só por opção. Então, eu acho que vale a pena você conferir esse vídeo depois, se você quiser, para você entender e achar o seu número mágico. Porque aí você vai ter um plano de como chegar onde você precisa chegar, para você não trabalhar mais por dinheiro, e sim ele trabalhar por você. O terceiro risco aqui é que você fica preso em um ciclo sem fim. Trabalhar mais, gastar mais, se endividar mais, trabalhar mais, gastar mais, se endividar mais. Isso aqui é literalmente uma esteira. Você corre, mas você não sai do lugar. E você quer saber qual que é o pior aqui? Quanto maior for a sua renda, mais difícil vai ser para você, ao mesmo tempo, diminuir ela depois. Então, quando você tem uma renda muito grande, você leva o seu padrão demais, quando você começa a cortar, você vai sentir um baque muito forte. Isso tudo porque você já sabe o gostinho daquilo, você já se acostumou com ter aquele luxo. O quarto risco é a falta de liberdade. A liberdade financeira não vem de quanto você ganha. Sabia disso? A liberdade financeira vem de quanto você consegue guardar e investir todos os meses. Quando a inflação do estilo de vida toma conta, você fica 100% refém do seu salário. E aí, cada novo aumento não parece ser o suficiente. E realmente, sinceramente falando para você, não vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente, a não ser que você mude a sua mentalidade. Você tem que mudar primeiro você e a sua cabeça para que a sua realidade acompanhe. O que vai mudar a sua vida não é quanto que você ganha de salário, mas sim quanto você consegue manter desse dinheiro e quanto você consegue multiplicar ele. Tá, Gabi, mas o que seria então um aumento saudável do meu estilo de vida? Como eu já disse várias vezes para você, eu acho que você tem que ter na sua rotina aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. E você não deve viver no aperto para sempre. A vida foi feita para ser vivida. Conquistas e momentos especiais devem ser celebrados, sim. Só que existe um jeito muito saudável de você aumentar o seu padrão de vida. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, aqui, o primeiro ponto é: defina as suas prioridades antes de você definir aumentar o seu padrão de vida. Toda vez que você ganhar um aumento, se pergunta a seguinte pergunta: O que esse dinheiro pode fazer por mim? antes de você sair gastando todo o seu aumento, por que você não direciona ele? Coloca ele para construir sua reserva de emergência se você não tiver. Coloca ele para quitar suas dívidas, caso você tenha alguma dívida. Coloca esse aumento para ser 100% investido se você já tem a sua reserva de emergência construída. Só depois de você considerar essas coisas é que você deve pensar em gastar todo esse dinheiro. Um segundo ponto é que você pode utilizar a regra do 70-30. Quer se dar um upgrade? Legal, eu acho que você realmente merece isso, mas que tal a gente seguir a regra do 70-30? Então, 70% desse aumento ele vai para construir a sua base. E a base é reserva de emergência, investimentos, objetivos importantes como comprar sua casa, por exemplo. Já os outros 30% você pode destinar a lazer, restaurantes, viagens, aí entra a sua qualidade de vida mesmo. Dessa forma, se você direcionar o seu aumento assim, você ainda vai conseguir aproveitar a sua vida e pensar no longo prazo, construir a sua liberdade financeira. Um terceiro ponto
é aumentar os seus gastos com consciência e não através de impulso. Trocar de carro, trocar de telefone, trocar de casa, tudo isso deve ser pensado muito bem, com um planejamento financeiro anterior à etapa. Um quarto ponto é você priorizar realmente experiências que te façam feliz, que vão te trazer um acréscimo de vida. Sabe a famosa qualidade de vida de verdade? Aqui eu não estou falando de status. Você não vai trocar o seu carro porque o seu vizinho trocou de carro. Você não vai mudar alguma coisa na sua roupa, por exemplo, porque seu vizinho está usando uma outra marca que é mais cara do que a que você usa e você quer realmente mostrar para ele que você também tem a condição financeira. Aqui não. Aqui vai entrar uma viagem que você sempre quis fazer, você sempre teve aquele desejo. Você vai seguir literalmente o seu coração, aquilo que te faz feliz por você e não pelo outro. Então tá bom. Agora que você já entendeu o que é o lifestyle inflation, por que que isso acontece, quais são os riscos disso na sua vida, a gente vai falar sobre outro ponto. Como evitar cair nessas armadilhas da inflação do estilo de vida no dia a dia na prática. A primeira forma vai ser automatizar os seus investimentos. Eu mesma já contei várias vezes para vocês que eu faço uma única transferência mensal para o Trade Republic e eu já programei todos os meus investimentos mensais. É isso mesmo, eu faço uma única transferência mensal e não preciso mais me preocupar de jeito nenhum. Então, quando você tem esse processo automatizado, fica muito mais fácil. Nisso, se você ganha 2.000 euros, por exemplo, já programa 300 ou 400 euros para ir diretamente para sua conta de investimentos. Se esse dinheiro for transferido automaticamente no dia do pagamento, você acaba nem percebendo que esse dinheiro passou pela sua conta. Ele já vai, é tão automático que você acaba esquecendo dele. Um segundo ponto é você revisar o seu orçamento a cada aumento de renda. Eu mesma trouxe recentemente aqui no canal, mostrando para vocês quanto que eu gastei no mês de julho de 2025 no meu apartamento novo aqui em Dublin. Então, eu estou refazendo a minha planilha de gastos, porque eu mudei de apartamento, então o meu aluguel mudou, o valor que eu gasto de transporte mudou também o valor do meu supermercado. Então, observando quanto estou gastando agora, eu estou refazendo a minha planilha de gastos. Então, toda vez que você tem uma mudança significativa na sua vida, seja ela um aumento do seu salário, seja ela uma mudança de casa, é muito legal você acompanhar isso de pertinho para você saber exatamente onde está indo o seu dinheiro e assim você consegue organizar ele de uma forma muito mais clara. Então, cada vez que você aumentar a sua renda ou tiver uma mudança significativa, dá uma olhadinha na sua planilha de orçamentos. A terceira estratégia é crie metas claras. Se você quiser juntar 10.000 euros para dar de entrada numa casa, já é um número redondo, você já tem aquela meta definida. Você quer juntar a sua reserva de emergência? Defina o valor da sua reserva de emergência e aí você pode simplesmente ir juntando até atingir aquela meta. Meta é uma parte muito legal de você ter ali na sua rotina. Uma meta de investimentos, meta de reserva de emergência, meta de valor economizado para você realizar a viagem dos sonhos. Quando você tem objetivos muito claros, você acaba conseguindo filtrar muito melhor aquilo que é impulso daquilo que é vontade e sonho. Você consegue filtrar muito melhor aquilo que é impulso daquilo que realmente importa na sua vida. A quarta forma de evitar o lifestyle inflation seria se recompensa sim, mas se recompensa com critério para isso. As recompensas são muito importantes. Por isso que você deve escolher aquela que cabe no seu bolso. Recompensas que têm significado não viram uma bola de neve de gastos no seu orçamento. É muito diferente você realizar a viagem que você sempre quis fazer na sua vida do que você simplesmente trocar de carro porque seu vizinho trocou também. A quinta forma é cuidado com os upgrades invisíveis. Você antes tinha só Netflix, agora você tem Netflix, Amazon e Disney Plus. Você acabou trocando de supermercado para um mais caro e você não viu o impacto que aquilo trouxe na sua conta. Você está assinando mais aplicativos de streaming porque no fim das contas são só 5 euros. Você está pedindo mais deliveries porque agora você pode. São gastos que são pequenininhos sim, mas no fim do mês acarretam uma grande parte do seu orçamento.
Quando você cria um sistema que prioriza os seus objetivos de forma automática, você não precisa ficar lutando contra a tentação o tempo todo. Você simplesmente organiza a sua vida e coloca o seu dinheiro trabalhar para você. Não é você que está mais trabalhando só pelo dinheiro. Ele tem uma função na sua vida e ele vai ser a ferramenta que vai te levar para a sua liberdade financeira. Todo mundo, de certa forma, já passou por alguma fase de descontrole financeiro na vida. Eu mesma, quando comecei a trabalhar aos 18 anos, tive aquela fase de esbanjamento. Gastei muito com roupa, com sapato, com bolsa. Eu adorava aquilo lá. Mas logo eu me vi pensando, é assim que eu quero viver? É gastar tudo de mês a mês, tá com a corda no pescoço? Eu vi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. E aí eu fui desenvolvendo métodos ao longo da minha vida que foram me ajudando muito a lidar com esse impulso. Eu vou trazer 3 dos meus métodos favoritos para lidar com lifestyle inflation. O primeiro método é que eu sempre me pago primeiro. Toda vez que meu salário cai, eu já mando para a corretora para ser investido. Eu vivo com o que sobra. Eu não invisto o que sobra. Eu vivo com o que sobra dos meus investimentos. Então eu tenho um valor fixo baseado no meu salário que vai diretamente para lá. Eu realmente vivo de acordo com aquilo que sobra no mês. Uma segunda estratégia que eu desenvolvi é dar paciência para as minhas compras. Tudo que eu quero comprar de roupa, de sapato, de qualquer coisa que seja, eu deixo pelo menos 2 semanas no meu carrinho, onde eu reflito muito se é realmente aquele item que eu quero. Muitas vezes eu acabo levando até meses para realmente decidir comprar o item. Isso faz com que eu pense muito na necessidade dele e realmente veja se aquela compra ela vem de um impulso ou de uma necessidade. Uma terceira dica que me ajuda muito é que eu tenho um dinheiro separado mensal para os meus momentos de impulso. Então eu tenho uma quantia fixa que quando meu salário cai, eu mando para a corretora e a segunda parte distribui ele por cofrinhos dentro do Revolut. Nesse cofrinho eu tenho o do supermercado, o da academia, as minhas vitaminas, o meu momento de impulsividade. Então, cada coisa que eu tenho recorrente na minha vida, eu tenho um cofrinho diferente. Já trouxe vídeo disso aqui no canal também. É uma ótima forma onde eu consigo ver realmente para onde meu dinheiro está indo e de onde ele está vindo também. Organização financeira, ela não é sobre ter perfeição na sua planilha de gastos, por exemplo. Ela vem da consistência, da clareza, de gatilhos mentais que você criou para você mesmo, entendendo o seu hábito de consumo, seu hábito de vida, para você se proteger de você mesmo. Quando isso acaba virando um hábito, você sente uma liberdade enorme, porque você sente que o dinheiro não te controla. É você que controla ele. No fim das contas, inflação do estilo de vida não é sobre números, é novamente sobre a mentalidade. É simplesmente a forma que você enxerga o dinheiro e a forma que você lida com ele todos os dias. As pessoas ricas de verdade, elas focam em ativos, não em passivos. As pessoas que constroem riqueza, elas não estão preocupadas em impressionar os outros, muito menos em acumular bens materiais. Elas focam em ativos, que é comprar coisas que vão dar mais rendimento para elas. Seja isso imóvel, por exemplo, seja isso um investimento. O status não paga as contas, mas os ativos pagam sim, viu? Vamos lembrar aqui também que dinheiro não muda ninguém, ele só amplifica aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa caridosa, mais dinheiro só vai te levar a fazer mais dessa caridade. Se você não souber para onde você quer ir, qualquer caminho vai te servir. Por isso mesmo, o crescimento financeiro, ele começa no autoconhecimento. E se conhecer, entender os seus hábitos, é muito importante. Se você souber por que você quer mais dinheiro, vai ser muito mais fácil você ter mais dinheiro. O porquê você quer ter mais dinheiro é o que vai definir o seu caminho. Você quer mais dinheiro para acumular coisas? Então você vai ser sempre o refém ali do seu salário ou da sua vida. Mas se você quiser mais dinheiro para você ter mais liberdade de escolha, de ajudar alguém, de ter uma vida melhor, aí a razão muda e isso muda todo o jogo também. Eu sempre prezo aqui nos vídeos a busca por equilíbrio, porque não dá para viver investindo e guardando 100% do que você ganha, mas também não dá para viver gastando 100% do que você ganha, nem se sacrificando muito, nem gastando tudo que vem. O legal é aproveitar o seu presente sem comprometer o seu futuro no meio do caminho. Quando você tiver essa clareza, as suas decisões financeiras vão ficar muito mais leves.
A liberdade financeira não vem de quando você ganha muito dinheiro, mas vem de quando você aprende a lidar e a gastar bem o dinheiro que você já tem. Dinheiro é uma ferramenta. E aí você vai decidir, você quer usar essa ferramenta para construir a sua vida ou para você ser um refém dela para o resto da vida, se perdendo em um ciclo infinito. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários. Você já foi refém do lifestyle inflation? Você percebeu algum desses comportamentos em algum momento da sua vida, como eu mesma já percebi? Vamos conversar sobre isso nos comentários. Caso você não tenha deixado o seu like nesse vídeo, já dá o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque isso faz bastante diferença para mim. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.